Oferecimento. Olá, estamos falando aqui no Amazônia News Weekend, ANW. A todos vocês, sejam muito bem-vindos e a todos que estão também nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Hoje eu, Cristiane Salles, já estou aqui e nós vamos ter uma conversa maravilhosa, muito especial, né? Mês Outubro Rosa, e vamos estar falando sobre o câncer de mama. E para isso nós trouxemos uma convidada muito especial, mas quem vai estar apresentando ela é nada mais, nada menos do que o Adilson, gente. Vamos lá. Tá aqui só vendo, tô brincando. Não, gente. Mas, gente, realmente é muito, muito legal estarmos aqui. Hoje nós estamos com a Cris aqui, né? Aproveitar o tema, aproveitar o mês. Eu vim até em homenagem a ela, eu vim de rosa hoje, né? E o pastor Luciano ainda está viajando, né? Resolvendo situações particulares, mas nós estamos aqui sempre procurando trazer o melhor conteúdo para você e principalmente conteúdos relevantes. E por falar em relevância, eu vou logo dizer um nome que me vem ao pensamento: Sumidade, né? Hoje a nossa convidada, ela é uma pessoa, ela é de outro patamar. Como dizia Bruno Henrique no Flamengo de 2019, ela é outro patamar realmente e tem presenteado Santarém, né? A nossa entrevistada de hoje é a doutora Calista Borges, né? Médica, oncologista e hematologista, né? Formada pela Universidade de Uberlândia. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Agradeço muito ao convite de estar aqui nesse mês cor-de-rosa, podendo falar a todos aí de um tema tão importante, né? Quando a gente fala em câncer de mama, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, há uma estimativa para o triênio de 2023 a 2025, mais de 704 mil casos novos de câncer no Brasil por ano, ou seja, nos próximos 3 anos aí a gente vai ter mais de 2 milhões de casos novos de câncer. E o câncer de mama é o principal subtipo de câncer. Então, é o primeiro tipo de câncer de incidência na mulher e uma estatística de mais de 73 mil casos novos por ano nesse triênio. Então, quando a gente pensa em 3 anos, são mais de 210 mil casos novos esperados, infelizmente, para o próximo triênio. E eu acho que o nosso papel hoje é conscientizar e tentar diminuir esses números aí nas próximas estimativas. Doutora, a Cris, porque não dá nem para mostrar aqui, mas a Cris tem um questionário aqui. A Cris, ela trouxe um calhamaço aqui mas nós vamos aproveitar bastante. Mas antes da gente entrar, essencialmente na questão, né, do mês, do Outubro Rosa e todo o combate, porque, na verdade, muito do combate a gente chama agora não fugiu o nome. Prevenção? Não, além da prevenção, mas rastreamento antes... Diagnóstico precoce, obrigado, era essa palavra, tá vendo? Era essa palavra. Eu tenho que falar com quem sabe, né? É o diagnóstico precoce, né? Muito é sobre isso também, né? Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, eu queria as pessoas, eu até comentei aqui que a gente vê muito, o seu nome realmente hoje em Santarém é uma referência. Eu disse que vocês têm presenteado Santarém porque você não é de Santarém, né? Então conta um pouquinho, né, de como foi. Primeiro, pelo menos, de onde a senhora é, né, onde você como foi essa escolha pela medicina e só uma lapada, tá, gente? E como foi para chegar aqui em Santarém? Fique bem à vontade. Tá.
Eu me formei muito jovem, meu nome é Calista Borges. Meu pai é médico, pediatra, minha mãe é administradora e eu cresci nesse meio aí da medicina e desde que eu me entendo por gente, assim, que eu me recordo, eu sempre quis ser médica. A medicina me estimulava, sempre fazia meus olhos brilharem, eu sempre era muito questionadora e meus pais sempre me estimulavam. Eu fiz vestibular para medicina muito jovem, eu entrei na Minas Gerais, né? faculdade em Minas Sim, Gerais, sim. eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu nasci. Eu entrei na faculdade entre os meus 15 e 16 anos, então era muito jovem, mas nunca me vi fazendo algo diferente da medicina. E durante a faculdade, o manejo clínico, a clínica médica, fazia os meus olhos brilharem com mais intensidade. Eu morava numa cidade muito pequena antes de ir para Uberlândia para a faculdade. Eu nasci em Uberlândia, mas eu fui criada numa cidade que tinha menos de 20 mil habitantes. Se chama Capinópolis, uma cidade no interior de Minas Gerais. Eu estudei em escola pública, então eu sempre aprendi na escola pública a entender essa parte social. E eu queria fazer diferente, eu queria fazer a diferença nessa época. E acho que hoje, estando aqui, eu estou colocando em prática aquilo que um dia eu sonhei, menina, numa cidade do interior tão pequena. E aí eu fiz minha faculdade de medicina em Uberlândia e fiz minha residência médica na Universidade de São Paulo, na USP de Ribeirão Preto. Eu me especializei inicialmente em hematologia e hemoterapia, fiz meu 4º ano opcional em transplante de medula óssea e, sequencialmente, eu fiz meu título de especialista em oncologia clínica. E quando foi em meados de 2008, a organização social do hospital que eu estava em Uberlândia me fez um convite para montar uma equipe em Santarém. Eu confesso que naquela época eu não sabia nem a distância, onde ficava Só ouviu tudo falar isso. Santarém. Foi solicitado, compramos uma passagem e viemos, eu e meu marido. E, na verdade, eu estou aqui desde então, porque a gente foi montar um serviço e começamos e estamos aqui. E isso foi crescendo. A unidade de alta complexidade do Hospital Regional, quando a gente chegou aqui, tinha um médico oncologista cirúrgico, Dr. Marcos Fortes, ele já estava na cidade. Quando eu vim e a gente começou tudo, a gente iniciou a oncologia aqui em Santarém e digo no oeste do Pará. A unidade foi reconhecida como alta complexidade em 2011, ou seja, de 2008. Em 2011, a gente já conseguiu ser reconhecido pelo Ministério da Saúde como unidade de alta complexidade. E desde então, a gente tem feito oncologia na região. Digo que a gente cresceu junto com essa região. Recebi sequencialmente até um título de cidadã santarena. Hoje eu me considero meio mineira, meio paraense. Em 2022, eu tive a honra de ser eleita como representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica da região norte. Então, hoje eu estou como representante junto à diretoria da Sociedade Brasileira. E, além disso, a gente também tem feito vários trabalhos que a gente consegue levar a nossa cidade não só para o Brasil, mas também em eventos internacionais. Então, hoje eu me considero uma pessoa realizada. Assim. Legal. Eu falo que a medicina é minha vida e eu não me veria fazendo nada diferente disso. Sinto muito honrada porque eu tenho 3 filhas. As minhas 2 filhas mais velhas hoje já estão seguindo o caminho. As 2 estão aí há menos de 2 anos de se formarem em medicina. E a mais nova também fala em ser médica, então... Que legal. Exatamente. Eu falo que a gente tem que andar em frente porque a gente às vezes nem sabe quantas pessoas seguem nossos passos. Então, se a gente andar pelo caminho da retidão, pelo caminho da humildade, as pessoas que vão seguir o nosso exemplo, elas vão ser arrastadas. Eu acho que a nossa fala é importante, mas o nosso exemplo arrasta. E eu acho que é esse que é minha meta, assim, servir de
referência, não só como técnica, mas de referência de pessoas que queiram fazer o bem. Então, ela está inspirando, né? As suas próprias filhas dentro de casa, isso é muito importante, isso é muito bom. Com Muito certeza. legal. E que bom esse retrospecto. E, nossa, tem que aprender. É igual, nós entrevistamos aqui uma líder nossa, a pastora Rebeca, e aí ela também tem esse poder de síntese da senhora. Ela contou muito tempo, né? E é muito legal, então, principalmente as pessoas saberem, né, que a senhora chegou aqui com uma missão e até hoje não abandonou a missão e já se tornou Santarém como a sua casa, né? Realmente, e é muito legal saber disso. Cris, eu vou Adilson, deixar você à vontade. algo muito importante também, e hoje ela vem representando o norte, né? Em Madrid, Espanha, internacionalmente. Isso é maravilhoso. Né, Na pra verdade, o gente. destaque porque a gente não está formando nenhum fã-clube aqui da doutora. Não. Não é porque a gente realmente, eu falei para ela aqui no início que a gente sempre ouve falar dela, né? Não, doutora Calista. Então, assim, muito, ela se tornou, a senhora já se tornou essa referência, é isso que eu quero frisar aqui, a senhora já se tornou, e é muito legal, e a gente entende por quê, pelas poucas suas palavras, pelo amor que a senhora tem por isso, e isso é fantástico. E é interessante que a senhora tocou na questão daquilo que você vai deixando, as marcas, que é o legado. Ela está construindo um legado na área da oncologia para Santarém e para outros lugares também. Isso é fantástico. As histórias que eu tenho que, assim, depois a gente vai querer ouvir talvez o que a senhora relate, que mais lhe impacta, talvez já vá lá se preparando aí, a história de superação, né, e tudo mais. Mas é muito bom ter a senhora aqui, a gente está muito feliz e eu acho que realmente é a melhor pessoa para tratar sobre isso. Melhor pessoa para tratar sobre isso, né, Cris? Com certeza. A doutora Calista conheci há pouco tempo, né? Mas assim, ela não sabe, mas ela se mora no meu coração. O melhor de tudo, gente, é nós sermos o profissional que somos e, acima de tudo, a humildade, o amor, como ela mesma falou, né? O exemplo, ele arrasta. E com certeza existe alguma outra pessoa que está olhando para você, está se inspirando em você. Não importa se você é um homem, você é uma mulher, claro, mulher, né, maravilhosa. Mas, enfim, sempre existe alguém olhando para você. E a doutora Calista está aqui conosco, está fazendo toda essa referência muito importante, né, dentro da própria casa, dentro da própria família. E, doutora, assim, obrigada por nos representar, a gente sabe o quanto esse trabalho e verifica também que essas pacientes com certeza são abraçadas dessa forma, né? Esse brilho no olhar que a senhora tem, com certeza é levado, ele acolhe também essas mulheres que estão passando por essa trajetória difícil. É uma forma também de amenizar, como a senhora mesmo mencionou anteriormente, né? E é interessante, e agora já entrando nessa questão, são números alarmantes, né, doutora? É uma perspectiva assim, a senhora foi falando, eu fui fazendo os cálculos aqui. Gente, que loucura! O que hoje, aí entrando mais, qual é um dos maiores problemas em relação ao combate ao câncer de mama? Para ver. Na verdade, quando a gente fala em câncer, às vezes a primeira frase que a gente ouve é: nossa, mas eu não tenho um caso de câncer na família. A gente tem que lembrar que em torno de 85% dos casos de cânceres, os fatores são fatores de risco ambientais. Essa hereditariedade, as chamadas síndromes hereditárias do câncer, aquelas pacientes que já nascem com uma mutação que predispõe ao câncer, tem aí um significado entre 5% e 15% desses números. Então, 85% são fatores de risco ambientais e muitos deles modificáveis. Quando a gente fala notadamente em câncer de mama, em relação aos fatores de risco, o principal fator de risco é a idade.
A idade, ela é imutável, a gente não tem como mudar a nossa idade. Então, mais de 75% dos casos de câncer de mama vão ocorrer após os 50 anos. A gente não tem como mudar isso. Mas, sequencialmente, a faixa etária, a gente tem outros fatores de risco. Quando a gente fala de principal fator de risco, que a gente pode modificar, entra obesidade, sedentarismo e a chamada dieta inflamatória. A dieta rica em alimentos gordurosos, condimentados, ultraprocessados, que hoje a gente sabe que tem uma interferência direta na carcinogênese, no desenvolvimento do câncer de mama. A obesidade causa um status inflamatório que também é um fator de risco, notadamente aí naquelas pacientes pós-menopausadas, com uma influência muito grande. Quando a gente fala em números, cerca de 30% dos cânceres de mama, eles podem ser evitados apenas com dieta saudável, atividade física e controle de peso. Um terço. Então, assim, quando a gente coloca esses números em calculadora, são estratosféricos. A partir de 2020, de acordo com a IARC, a incidência de câncer de mama suplantou câncer de pulmão, porque até 2020, o principal tipo de câncer era o câncer de pulmão. Desde então, câncer de mama. Mas o que aconteceu? Será que, em relação ao câncer de pulmão, que o principal fator de risco é o tabagismo, que também é fator de risco para o câncer de mama, as campanhas midiáticas anti-tabagismo tiveram essa interferência e reduziram a incidência de câncer de pulmão? E por que a gente não vai fazer isso com câncer de mama? Qual é o nosso papel? Onde a gente pode mudar? Em relação aos fatores endócrinos, a gente sabe que a menarca precoce, ou seja, o primeiro fluxo menstrual abaixo dos 12 anos de idade e a menopausa mais tardia aumenta o número de ciclos ovulatórios das mulheres. Então, tem uma maior exposição hormonal. Isso também é um fator de risco. Ter o primeiro filho após os 35 anos é um fator de risco para câncer de mama. E, ao contrário, a amamentação é um fator protetivo. Então, quando, por exemplo, a gente fala em câncer de mama na população indígena, que são multíparas e tem um tempo de amamentação prolongado, tem uma incidência menor. Então, a gente pode sim modificar esses fatores. E é por isso o Outubro Rosa. A gente tem que lembrar que a campanha do Outubro Rosa iniciou nos Estados Unidos, na famosa chamada Corrida pela Cura, na década de 90, na cidade de Nova York. No Brasil, o primeiro Outubro Rosa aconteceu em 2002. Olha, um tempo grande depois. Em 2002, quando o obelisco lá no Parque do Ibirapuera foi colorido de cor de rosa. Mas a campanha só ganhou realmente visibilidade e maciez no ano de 2008. Então, assim, a gente tem 15 anos do Outubro Rosa. E, pessoal, eu quero que vocês saibam que isso fez a diferença. Fez sim. As pessoas precisam de se conhecer. Eu falo para os meus pacientes que a gente tem medo do desconhecido. Então, quando a gente conhece, a gente sabe a importância de você tirar 30 minutos ao dia, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 150 minutos semanais de atividade física já são chave para a redução de várias doenças, não só o câncer, doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, ou seja, os 30 minutos que você tira para você, para o seu autocuidado. Quando eu não tenho tempo, mas 30 minutos ao dia, quando você coloca uma patologia que pode estar associada à obesidade ou inatividade física, naquele dia você vai ter um tempo e vai ser um tempo muito pior, um tempo muito mais mórbido. Então eu falo que a gente tem que trabalhar na prevenção. Embora a gente esteja no Outubro Rosa de câncer de mama, eu sempre reforço o câncer de colo uterino. A nossa região norte tem uma incidência de câncer de colo uterino altíssima. E o câncer de colo uterino é uma doença sexualmente transmissível e prevenível. A gente sabe que hoje o Calendário Nacional de Imunização disponibiliza vacina contra o HPV. 99% dos cânceres de colo uterino são associados ao HPV. Se as nossas mamães e papais, a partir de hoje, levarem seus filhos entre 9 e 14 anos para vacinar,
Daqui a 20 anos, se a gente estiver nesse mesmo local, a gente vai ter mudado a história do câncer de colo uterino. As nossas pacientes não vão mais sofrer com uma patologia tão mórbida, uma patologia tão dolorosa quanto o câncer de colo uterino, que a gente tem como mudar, pessoal. Não é para existir câncer de colo uterino. A gente consegue vacinar os nossos pacientezinhos entre 9 e 14 anos e a gente consegue fazer exames de rastreamento, o exame de Papa Nicolau, que a gente detecta lesões pré-malignas antes do desenvolvimento do câncer. A gente não pode perder essa janela de oportunidade. E quem vai mudar é quem está me ouvindo. É a mamãe que olha para sua filha de 8 anos e pensa, o ano que vem eu vou levar ela para vacinar. Porque se eu fizer as 2 doses da vacina de HPV, eu vou estar protegendo a minha filha contra uma doença. E em relação ao câncer de mama, a gente pode fazer o mesmo com dieta, atividade física, controle de peso. Tá nas nossas mãos. A gente precisa mudar isso. Então, a chave seria a questão realmente do autocuidado, o conhecimento e a informação, né? Doutora, algo interessante é que recentemente eu conheci uma moça que foi diagnosticada aos 35 anos de idade. E eu fiquei assim, um pouco assustada, eu lhe confesso. Como? 35 anos, eu tenho o quê? 37 anos hoje. Assim, meu Deus. Né? Então, todo cuidado realmente é necessário. Esse autocuidado que a senhora fala, se refere, gente, é muito importante para você, mulher, estar lá, se tocar, ver o que está acontecendo, né? Não, isso aqui não está normal, isso aqui não é normal. Então, 35 anos, né? O que a senhora fala a respeito disso? Quando eu falei que o principal fator de risco, 75% acontece depois dos 50 anos, mas 25% acontece antes dos 50 anos. E a associação de fatores também, Tem uma conjunção de fatores. Uhum. E eu vou pegar o gancho de você dizendo sobre esse conhecimento. A gente vive a era do empoderamento, né? Dessa capacidade das pessoas de tomarem para si a sua vida. Então, nada mais empodera uma pessoa, não só mulheres, quanto homens também, de se conhecer. Se a gente conhecer o nosso corpo, quando a gente fala em câncer de mama, se você se tocar, se você olhar no espelho, você vai saber como são as suas mamas. Por quê? Distorção arquitetural de mama, se você conhecer a sua mama, você vai saber. De repente, uma mama ficou maior que a outra. De repente, você vê uma assimetria. De repente, você vê uma distorção no mamilo. O mamilo fica mais involuído, fica mais para dentro, propriamente dito. Às vezes, o aparecimento de um caroço na axila, um caroço no pescoço, se você se tocar durante o banho, se você for para frente do espelho, você vai se conhecer. E esse toque, esse autocuidado, para mim, é sinônimo de empoderamento. Empoderar-se é autocuidar-se para que você depois cuide das outras pessoas. Se você se conhecer, não só para o câncer de mama, a gente pode fazer um diagnóstico precoce de inúmeras patologias. E antes até de a gente nos conhecer, a gente precisa de entender a importância dos exames de rastreio. Porque o toque, ele diagnostica nódulos clinicamente palpáveis, ou seja, nódulo que a mão consegue tocar. Mas os exames de mamografia, e aí já, embora haja divergência entre as sociedades, hoje, a partir dos 40 anos se fazer, o que acontece? A gente consegue detectar lesões antes que elas sejam clinicamente perceptíveis. Distorções mamárias que são sugestivas de câncer para que a gente faça uma anatomia patológica antes mesmo do toque. Então, é importante sim, falar de mamografia é importante sim, não é só por falar. Se a gente, uma vez por ano, no Outubro Rosa, que as nossas mulheres façam a mamografia a partir dos 40 anos e durante o ano se conheçam, façam seus exames, façam o toque, a gente vai conseguir detectar precocemente. E o diagnóstico precoce é sinônimo de cura. Tumores pequenos, tumores localizados são curáveis. Então, a gente precisa bater nessa tecla. E eu não canso. Às vezes, uma paciente vai por uma outra razão no meu consultório e eu sempre pergunto:
Tá ok a vacina de HPV do seu filho? Os seus exames ginecológicos estão em dia? A sua mamografia já está em dia? Isso é importante. A gente às vezes usa as nossas redes sociais o tempo inteiro de maneira tão inadvertida. Ontem mesmo eu comentei sobre isso. Se cada um de nós disparássemos uma mensagem de lembrete do que a gente está falando para cada 5 contatos e assim sucessivamente, ao final do mês de outubro a gente já atingiu todo o público que a gente precisa. E a gente vai fazer a diferença, e é por isso que a gente está aqui. Legal. Doutora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, o assunto está muito bom, a Cris ainda tem mais coisas para tratar, mas a gente faz sempre um intervalinho também para prestigiar os nossos parceiros aqui do nosso programa NW, né? E aí a gente volta já, então você que está nos acompanhando tanto pela TV Amazônia, nós vamos dar um pequeno break, não deixe de continuar assistindo esse programa, você que está assistindo no YouTube, né, vai continuar, mas é isso aí, vai ser feita a edição e já nós voltamos. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Energia Studio, treinamento físico e musculação com personal trainer. Os seus melhores resultados estão na Energia. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Empório Semente do Bem, suplementos, produtos naturais e a granéis de altíssima qualidade. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento. É isso aí, pessoal, nós estamos de volta com o nosso programa NW aqui pela TV Amazônia, canal 7.1 e também pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui com a doutora Calista Borges, realmente oncologista, hematologista, tem feito um trabalho incrível em Santarém. Nós estamos tratando sobre o Outubro Rosa, né, as medidas de prevenção e cuidado e tratamento ao câncer de mama. E a Salles vai agora continuar aqui tem uma pergunta já calibrada aí, Salles. É verdade. Doutora, aqui em Santarém nós temos o HRBA, né, que atende Santarém, pacientes e também toda a região. É uma referência, né, no tratamento oncológico, mas ainda assim, de que forma o SUS existe esse acolhimento dessas pacientes? Como é que acontece tudo isso? Hoje, o Hospital Regional é uma unidade de alta complexidade, então recebe pacientes com diagnóstico de câncer. E o que acontece? O tratamento do câncer de mama, ele é multimodalidade, porque, na verdade, o câncer de mama não é uma doença única. A gente sabe que eles são um conjunto de doenças que a gente denomina câncer de mama. Cada um com a sua característica biológica, cada um com seu comportamento biológico e com seu prognóstico. Mas em todos os casos, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o desfecho. Em relação ao tratamento, as pacientes podem utilizar diferentes modalidades. Então, modalidade cirúrgica, às vezes cirurgia, modalidade combinada, cirurgia com radioterapia, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, ou modalidade invertida, inicia-se com quimioterapia para redução de grandes volumes, sequencialmente cirurgia, segue com radioterapia. Nas pacientes que são receptores hormonais, você vai utilizar bloqueadores hormonais por um longo tempo. Pacientes que têm marcadores de expressão, por exemplo, como o HER, já existe uma medicação específica. Então, assim, o tratamento do câncer de mama, ele é muito complexo. E o SUS hoje oferece esse tratamento. Então, a gente tem que dizer para as mulheres que não tenham medo do diagnóstico, porque às vezes a gente vê pacientes que chegam com doenças localmente avançadas, às vezes doenças metastáticas, que a gente já faz diagnóstico com doença já fora do sítio de origem, porque às vezes ficou com medo, ficou com vergonha. Não é vergonha estar doente. Então você procure ajuda. E se tratado precocemente, essa paciente tem intenção curativa no tratamento. Então o que eu digo é que hoje Santarém e a região oeste do Pará, se não me falha a memória, são 21 municípios que drenam pacientes para o hospital regional. Vocês precisam procurar o hospital regional.
Vocês precisam procurar o hospital de referência quando a gente fala em saúde pública. Por quê? Porque quanto mais precoce, melhor o desfecho. E hoje o Hospital Regional oferece, em termos de SUS, aquilo que o SUS do país oferece. É claro que a gente tem que avançar, não só no SUS de Santarém, mas no SUS como um serviço no todo, mas o que hoje é disponibilizado já faz a diferença. Então, hoje a gente tem medicações muito efetivas para tratar essas pacientes. Então, acho que esse é o nosso papel. O nosso papel é evitar fator de risco, fazer rastreamento e detecção precoce e fazer o que a gente chama de prevenção terciária, ou seja, dar acesso. As nossas pacientes precisam ter acesso ao tratamento. E é isso que vai mudar a história da vida delas. Porque a gente precisa tentar curar ao máximo as nossas pacientes. E isso depende de uma palavrinha que eu repito: acesso. O tratamento existe, a gente precisa dar esse acesso. Doutora, a senhora fez uma citação ontem durante uma roda de conversa com as mulheres lá na Câmara dos Vereadores e dizia assim, como a gente vai, nem tanto, né? Mas o melhor é saber com quem a gente vai. Essa é uma citação sua, a senhora está lembrando. E dessa forma, de que maneira a família ela acolhe essa paciente, essa pessoa? De que forma ela pode fazer isso da melhor forma, com muito amor? Fala pra gente, por favor. Eu acho que de todas as patologias, o câncer é aquela que mais essa frase se encaixa. Então, não é sobre a chegada, é sobre a companhia, e isso é verdade. O apoio familiar, o eixo, a base familiar, a base, não só família no sentido de sangue, mas na família no sentido de amigos, no sentido de companheiros laborais, o trabalho, todo mundo faz a diferença. Estar sozinho não vai fazer com que o paciente fique melhor. Então, assim, eu sempre costumo elencar no meu tratamento o que a gente chama de acompanhante multiplicador. Descubra na sua família quem é aquela pessoa que mais tem acesso aos outros. A gente repassa as orientações, é muito importante. E as pessoas precisam de sentir que durante essa patologia, durante essa trajetória oncológica, você não está sozinho. E Santarém dispõe de várias organizações, Amigos dos Anjos de Deus, Mulheres Vitoriosas, Casa Rosa. Então, essas pessoas estão engajadas no apoio, e isso faz toda a diferença, porque lá a gente tem os iguais. Eu costumo falar que a gente, desde a nossa infância, tudo, a gente sempre escolhe, né? Eu tenho aquele grupo com características iguais, homogêneas, e essas pessoas que já viveram essa trajetória ou apoiaram alguém nessa trajetória, são os afins. E quando a gente está do lado dos afins, a gente fica mais seguro. E assim, se nós médicos, juntamente com a equipe multiprofissional, porque tem que lembrar que o tratamento do câncer, ele é muito abrangente. Então, não é sobre um profissional, é sobre uma equipe multiprofissional. E nessa equipe multiprofissional, um dos alicerces é a família. A privação dessa sociabilidade cotidiana, dentro das suas limitações, ela pode acontecer. Às vezes, não vai poder ir num show com 40 mil pessoas, mas vai ficar ao lado de 2 amigos e sentar numa roda de conversa e comer algo naquele momento e falar sobre tudo que está acontecendo. Não é falar sobre a dor, é falar sobre tudo. Então, porque você está com câncer, a sua conversa não precisa ser só de câncer. Então, esse é o papel da família, e eu sempre chamo a família, eu abro as portas para a família, porque a família é tudo, os amigos, não fiquem sozinhos. E alguns pacientes, será que eu estou incomodando de ter que me levar nas sessões de quimioterapia? A resposta é não. Porque quando a gente está ao lado de alguém que a gente ama, isso não é um trabalho. Eu falo que se você gostar do que faz, você não trabalha nem um dia na sua vida. E como as pessoas amam os seus entes queridos, isso não é um trabalho para ninguém. É sobre isso. Já tô. E eu também. É incrível ver a forma que a senhora aborda isso, porque realmente eu acho que é a questão de conscientizar. E aí vai passando assim, a gente vai lembrando de trajetórias e outras trajetórias, e é fantástico,
É fantástico ver que Santarém tem todo esse suporte, né? O SUS, graças a Deus, funciona nesse ponto e em vários outros, mas assim, esse ponto é um ponto realmente, como você falou, de alta complexidade. É necessário que a gente, há muitos anos atrás, era aquele esquema: a pessoa está com câncer, tem que ir embora, tem que procurar tratamento em outro lugar, né? Mas é fantástico. A gente tem uma sessão de mitos, né? Para perguntar, eu acho que é muito legal, vai ser curiosidade, só que a Cris vai perguntar. Você pergunta depois, eu faz a pergunta depois. Vamos ao nosso novo quadro, pastor Luciano, ainda não sabemos. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Sobre o Outubro Rosa. Então, vamos ao primeiro. Já tem uma vinheta nova aí. Usar sutiã apertado causa câncer de mama? Não. É mito. Mito. É claro que usar sutiã apertado que te machuque não é bom. Você pode machucar a pele, tudo isso, mas não tem nenhuma interferência em relação ao câncer de mama. 2. Amamentar. Ela já respondeu, né? Amamentar também protege contra o câncer de mama. Isso é verdade. Amamentem seus filhos até os 2 anos de idade. Prótese de silicone. Qual o risco? Prótese de silicone, hoje já existe uma entidade, um tipo de linfoma que pode estar associado ao uso de prótese mamária, mas não o câncer de mama no qual a gente fala, que é o carcinoma ductal mamário. Mas hoje existe um tipo de linfoma que está associado à prótese mamária. Então, existe sim. Esse não é um mito no sentido estrito da palavra. Pode acontecer. Alguém da família foi diagnosticado, a pessoa também pode ter? Sim, existem não necessariamente, mas sim. Existem as síndromes hereditárias do câncer, que o paciente já nasce com uma mutação genética e que predispõe a determinado tipo de câncer. No caso do câncer de mama, o principal é síndrome de mama e ovário hereditário, que tem uma mutação nos genes, que é o BRCA1 e BRCA2. Então, essa mutação predispõe que as pessoas que estejam nessa família tenham câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, hoje a incidência de câncer de mama, o risco de uma mulher ter câncer de mama até os 70 anos de idade gira em torno ali de 12%. Quando você tem uma mutação BRCA1, você pode aumentar para esse risco até em 70%. Então, e câncer de ovário, por exemplo, você tem um risco durante a vida de 1,2% de ter câncer de ovário. Isso pode ser aumentado até quase 50%, 60% quando você tem essa mutação. Então, realmente, quando há indícios de síndrome hereditária, essa família precisa ser estudada, tem que ser feito o aconselhamento genético, porque hoje a gente já tem a chamada prevenção para essas famílias. Então, tanto as cirurgias redutoras de risco, as oophorectomias, as retiradas dos ovários nas faixas etárias definidas, o uso de quimioprofilaxia, essas pacientes a gente às vezes tem que fazer o uso dessa quimioprofilaxia pelo risco, até quando essas pacientes puderem ser submetidas a essa intervenção cirúrgica. Então, tem todo um aparato que essa família precisa de ter para poder diminuir essa incidência. Tem algum mito mais inusitado, doutora? As pessoas me perguntam muito sobre desodorantes. A resposta é não tem risco, não aumenta o risco de câncer de mama. Homens podem ter câncer de mama? A resposta é sim, então isso a gente precisa lembrar. Então, o Outubro Rosa também é extensivo aos homens, não só no sentido de orientar as suas mulheres, mas também no sentido de se cuidarem, porque pode acontecer, o risco é menor, mas pode acontecer sim, também. As pessoas me perguntam muito sobre tamanho das mamas, né? Então, assim, ter mamas grandes ou pequenas aumenta o risco? Na verdade, não é sobre tamanho, e sim sobre densidade mamária. Então, o tamanho das mamas, mesmo que mulheres que têm mamas menores, têm risco de câncer de mama, tanto que nos homens tem. Então, assim, tendo tecido mamário, isso pode acontecer. Então, também é um mito, o tamanho das mamas não tem interferência.
Outras coisas que a gente pode trabalhar, o tabagismo é um fator de risco, então as campanhas antitabágicas, elas são importantes, então isso é verdade, as mulheres tabagistas têm maior risco de ter câncer de mama. O álcool, em relação ao câncer de mama, os estudos ainda não são muito taxativos, mas ele está associado a outros cânceres, então também eu acho que essa campanha, dizer não às bebidas alcoólicas também é muito importante. Outra pergunta que às vezes pode surgir é se pancadas ou machucar as mamas é aumento de risco. Não, isso não está associado. O que às vezes acontece é que às vezes um trauma, a mulher, por exemplo, tem um trauma no seio e aí vai se tocar e descobre uma nodulação, que não está relacionada ao trauma propriamente dito, mas por ter doído, às vezes ela descobriu um tumor, mas não tem uma relação causal direta. Uso de contraceptivos orais, os anticoncepcionais, dependendo do tempo, a resposta é sim, pode estar associada, então isso precisa ser muito bem discutido com o ginecologista. As terapias de reposições hormonais hoje, elas precisam ser muito bem discutidas, então por isso a automedicação não deve acontecer, então toda a sua medicação deve ter uma orientação médica para poder fazer toda a sua avaliação do seu histórico, se aquilo serve ou não para você. E eu sempre costumo dizer, o remédio da sua vizinha, da sua amiga, do seu familiar, não é o mesmo que vai servir para você. Então, não siga. O fato de ter melhorado para uma pessoa não significa que vai melhorar para outra, e muito menos que seja indicado. É igual, não sei se a senhora lembra, se a senhora já assistiu um filme chamado Casamento Grego. É um filme antigo, talvez. Casamento Grego. Eu acho que eu já assisti. O Casamento Grego, não porque eu vou citar, porque tinha lá um senhor que tudo ele usava Vidrex. Aí usava Vidrex pra tudo. Cortou, pum, usa o Vidrex. Às vezes as pessoas, deu certo, vou usar. Eu digo, não, é igual o cara do Casamento Grego, pra tudo usa Vidrex. Que não deve. Que não deve, né? Mas o que eu não queria é exatamente isso. As pessoas não procuram saber a sua situação e ficam usando que os outros, fulano falou que é bom, então vou colocar para dentro. Só que aí, mano, pode dar ruim, né? Pode dar muito ruim. Doutora, a gente já está meio caminhando para o final, mas eu eu disse para a senhora pensar lá no início. Quando a senhora tem algum testemunho, alguma história assim de inspiração que, assim, poxa, essa aí é uma das minhas preferidas, a senhora pode, assim, sem citar nomes, evidentemente, né? Mas contar, porque assim, deve ter muitos, eu sei que tem muitos, né? Mas uma que a senhora acompanhou e criou uma... Eu costumo dizer que eu sou muito emotiva, já dá para perceber assim pela minha fala, né? Até as pessoas falam assim, eu falo, nossa, eu chorei nesse depoimento. Aí as pessoas, nossa, que novidade. Então, assim, eu acho que a superação, talvez eu não tenha uma única história, mas eu acho que a superação, ela é diária. Cada vez que eu ouço, ontem eu ouvi depoimentos, assim, porque talvez a história que a gente conhece dentro do consultório, ela é pontual, né? E a nossa vida não é pontual, ela é dinâmica. Então, às vezes a pessoa chega e eu vejo a primeira consulta, a paciente com uma ansiedade, cheia de dúvidas, cheia de anseios, cheia de medos. Na segunda, às vezes na terceira consulta, ela consegue me contar, doutora, a senhora já viu essa série? Eu falo, pronto, eu consegui quebrar esse tabu. Então, talvez a maior superação que eu veja, ela seja diária, de você conseguir entrar no consultório do seu oncologista e entender o real sentido de uma trajetória e não de uma sentença. Eu falo que a diferença do paciente oncológico, para mim, é quando ele entende que aquilo é uma trajetória, uma passagem e não uma sentença. Então, a gente vai passar juntos e que o consultório do oncologista também pode trazer boas notícias. Eu falo que de todas as notícias, a gente sempre tem que pegar ou o copo meio cheio ou meio vazio. Então vamos escolher o meio cheio. E todas as vezes que eu vejo alguém entrando com um copo meio cheio dentro do meu consultório, eu acho que é uma história para contar. Eu acho que ela está superando e talvez eu também tenha superado, porque
tão difícil para os pacientes ouvirem sobre câncer é também a gente falar. Cada um consegue absorver de uma forma e a gente vê pacientes de todas as idades, de todas as histórias, algumas que são mães que têm medo de deixarem seus filhos que ainda são jovens, alguns que estão com casamento marcado e precisam se casar e vão ter aquela mudança física temporária que a gente tem que acolher. Tem a senhorinha que já teve toda uma história de vida, mas que ainda cuida do seu neto e que a gente precisa de validar. Tem a criança que não dá para inverter ainda. O dogma biológico é que nascer, crescer, reproduzir e depois morrer. Então, assim, nunca tem uma idade. Doutora, qual é? Nunca tem. Cada um tem sua história, cada um tem seu projeto. E eu acho que a superação maior é a gente entender que se a gente tiver que parar aquele projeto por um tempo, não significa que a gente nunca mais vai retomar. Retome o seu projeto ao final de cada trajetória oncológica. E a gente tem que quebrar o tabu e desestigmatizar. Então, eu nem chamo meu paciente de paciente oncológico, eu digo um paciente que está em tratamento oncológico. Tem começo, meio e fim. Uau. Quase Então, pega você- pro corte isso aí, mano. Pelo amor de Deus. Ele tá puxando aqui. E eu tô segurando também as Pega lágrimas, pro corte, que foi porque forte isso, Brasil. é forte. Não principalmente a frase que a senhora colocou aí, que não se trata de uma sentença, é mais literalmente de uma trajetória, né? Porque é impactante. É impactante, só para... Infelizmente, eu estou lembrando, porque enquanto a senhora foi falando, a gente vai lembrando. Eu tinha recentemente, eu perdi um tio lá em Manaus, né? De câncer, né? E assim, principalmente por causa da distância, a gente não conseguiu acompanhar tanto, mas a minha mãe, na medida do possível, a gente tentava acompanhar, os meus tios, mas era sempre isso: olha, não, ele até realmente o fim, ele entrou naquele ponto que a senhora falou, de minimizar a dor e tudo mais, né? Mas a perspectiva lá também sempre foi essa: olha, é uma trajetória, e fizeram realmente tudo o que poderiam para assisti-lo. E eu acho que a senhora tocou alguns pontos aí, que é a conscientização da importância da família. Não tem jeito, a família vai se unir, né? A família tem que se unir, né? E para dar esse suporte, para dar esse apoio até onde a trajetória vai levar, né? Porque, como a senhora falou, tem início, meio e pode ser, né? E eu acho que é muito legal a gente ter esse contato e saber que é dessa forma. Eu acho que é fantástico, é fantástico. Eu digo é fantástico, evidentemente, ouvir e saber que a senhora consegue passar isso para os seus pacientes que estão em tratamento, né? Porque deve ser um diferencial muito grande. Porque são as perspectivas sempre, a pessoa sempre acha que é pior, sempre vai ser pior, né? Levar para a nossa vida também, né, doutora? A E- respeito de que nada é uma sentença. É. Você pode levar a sua vida de forma leve. Hum. A gente realmente pode chegar naquele momento com os medos, aqueles receios, mas é importante a família, é importante você estar consciente. E o conhecimento, né, E o que é passado. conhecimento Porque eu acho que o desconhecido causa medo. causa medo. Quando a gente não conhece, né? E aqui entra também, por exemplo, é engraçado estar falando isso porque a gente está no mês de outubro, mas chega novembro, daqui a pouco, que é a Novembro Azul. E os homens são os maiores mais tabu. Eles têm esse negócio, principalmente com autocuidado, autoconhecimento. Nossa, eu acho que os números devem ser muito. O câncer de próstata tem alta incidência. E bate muito nesse ponto também, não, do conhecimento. Mas, enfim, tem... A doutora quer complementar? Eu acho que, ao final, assim, o que eu podia deixar de uma mensagem é que é normal ter medo para quem está passando por essa situação. É normal ter dúvidas e procure o seu profissional, tire as suas dúvidas e não ficar, às vezes o paciente está passando por esse processo, tudo isso, a parte mais difícil é ficar tentando responder aquilo que ele não sabe. Então, assim,
pergunte, busque fontes confiáveis, não confie em tudo que lhe digam. Confia no Google também. Não, o Google tem que saber muito bem selecionar os filtros do Google, e eu acho que no final dessa trajetória, e eu gosto de terminar com essa frase, é que assim, o conhecimento e a prevenção salvam vidas. E em algum momento, se não houver o que se fazer pelo corpo, certamente há o que se fazer pela alma. Então, por isso que nessa hora a gente precisa de todo mundo. E acho que é por isso que a gente está aqui. O câncer, ele não enxerga classe social. Não enxerga. Então, Mas o amor, sim. o amor, sim. O câncer enxerga o amor. Então, eu acho que o amor em todos os sentidos. Todos os sentidos. Inclusive o amor próprio. Pronto. Se ama. Faça a diferença e se cuide. Rapaz. Se a gente não tiver esse cuidado, para os homens também, tá? Não, lógico, não. Na hora que a mulher, ela se Não, não esquenta não, que eu já tenho não. entrevistado pro mês que vem já. Já tô só de olho nele e ele vai trazer aqui. Perfeito. Mas assim, esse cuidado é interessante, esse cuidado ele é necessário. E é gostoso, né? A mulher ter esse tempo para se amar, se olhar, né? Ter aquele momento de cuidados com a pele, né? O homem já tem aquela rotina. E você que é mãe, independente disso, mas tem seus filhos, tá com ele do lado, vai cuidando, vai fazendo o que tem para fazer, né? São 30 minutos. Você pode ter esses 30 minutos, tá com a criança do lado, tá, né, embalando a criança, o bebê. Coloca no carrinho. Vai fazer caminhada. Exatamente. Parque da cidade, na orla. Eu fico com vergonha, às vezes eu estou caminhando pela orla, eu encontro mulheres que estão ali com a criança no carrinho, mas estão determinadas, focadas, disciplinadas, estão caminhando. Mas eu só faço uma caminhada de 15 minutos, mas você está fazendo. 1% você fazendo todos os dias, soma aí no final de semana. Aptos a todos. Né? Doutora, antes, eu sei que a gente já está, a gente está realmente, mas eu não queria terminar esse programa sem, a senhora falou que o exemplo arrasta. A senhora falou também que a atividade física ajuda muito, né? O sedentarismo é um dos pontos, né? A pergunta que não quer calar, quantas horas por dia a senhora vai? Olha, então, não necessariamente precisa de seguir o quanto eu faço. Eu pratico atividade física. Ela é assim, demais, vocês vão ver. Eu tenho uma intensidade de atividade física, assim, é importante, e às vezes eu faço atividade física, eu gosto muito de musculação, então a minha atividade física é indoor, é na academia, mas assim, às vezes a pessoa me pergunta qual é a melhor atividade física. Eu digo a que você conseguir fazer, a que você gostar. É sobre você. Então, lembre-se que empoderamento é saber de si. Eu faço atividade física, assim, se eu pudesse eu fazia mais, se eu tivesse mais tempo eu faria mais atividade física, mas assim, eu insiro atividade física na minha rotina. A gente não tem o horário do almoço, o horário do banho, o horário de escovar os dentes. Não deixe para a atividade física ser aquilo que cabe na sua agenda. A atividade física tem que fazer parte da sua agenda. Então, ela deve estar lá. Então, a atividade física tem que ter o seu horário. Assim como você tem o horário do trabalho, o horário do banho, o horário do almoço, tem o horário da atividade física. Se a gente deixar a atividade física como inclusão, a gente vai, às vezes, não ter como incluir ela. Mas se ela estiver fazendo parte da sua rotina, ela vira rotina. E aquilo vai ficar disciplinado a fazer. A criança não tem que ir para a escola pela manhã, então todo dia ela já sabe. Então, assim, independente do que aconteça, se chover, se tiver sol, se tiver calor, a criança vai para a escola. Te dá um jeito de levar. Você vai ao trabalho, você dá um jeito de levar. Então, coloca a sua mochila. Eu trabalho o dia todo. Pessoal, hoje, os parques são ao ar livre. E as academias hoje, elas fecham meia-noite, quase no dia seguinte. Então, você tem um dia inteiro. Se cuide. Pelo menos 30 minutos. Eu faço uma atividade física
extremamente regular. Quando eu não faço atividade física, eu não me sinto bem. Parece que por algum motivo, e assim, normalmente são pouquíssimos os motivos que não me fazem fazer atividade física, mas a gente sente que deixou de fazer alguma coisa, e deixou mesmo. Eu deixei de me cuidar, e eu preciso ser exemplo, não só para mim como calista, mas também para os meus pacientes. E eu fico super feliz quando às vezes na academia algum paciente fala: olha, doutora, a senhora malha mesmo. Sim, eu malho, eu faço atividade física, e isso é importante. Então eu convido a todo mundo a fazer a sua atividade física. Hoje tem grupos, né? Grupos de Sim. dança, tem Zumba. várias academias públicas, né? Isso. Distribuídos. Tem academia quase a cada 2 esquinas, assim. Aqui ao lado tem academia. Então, assim, procure a mais próxima. Procure aquilo que te faz feliz e faça. Faça diferente do que você fez ontem. Seja amanhã melhor do que você foi hoje. Rapaz, gente, a gente vai ter que encerrar, mas eu acho que a gente está com corte até o final do ano já, de tanta sabedoria e puxa, glória a Deus realmente pela sua vida, pela prática, pelo conhecimento e por nos inspirar, né? Inspirar, obrigado. Realmente, assim, eu quero realmente agradecer de coração mesmo, aqui em nome também do pastor Luciano, que está viajando, né? Que é o nosso diretor e também é o host aqui do ANW. Agradecer a Salles, né? Eu estou chamando ela de Salles, né? Salles, eu adorei. Adorei. Ficou chique. Salles. Agradecer por ela ter participado conosco e deixou mais leve, né? Mais legal o ambiente, porque eu sou meio tosco, né? Mas muito legal. E só para vocês saberem, a doutora está aqui, ela nos prestigiou, ela adiantou o horário dela de consulta hoje para poder vir aqui fazer entrevista. Realmente, muito obrigado e que a senhora continue brilhando, continue fazendo a diferença que a senhora tem feito e realmente construindo esse legado na saúde e na vida das pessoas, que a senhora tem feito diferença. Acolhendo as nossas mulheres maravilhosas, né? Deixando todo esse amor a todas elas. Obrigada, doutora Calista, por ter aceitado o nosso convite. E eu que agradeço também, viu, Adilson? Eu estou aqui com muita expectativa para começar a nossa gravação e agradecer a toda a equipe que está ali atrás também, nos bastidores, né? Tomando de conta da questão do áudio, enfim, mas estão ali nos acompanhando. Muito obrigada mais uma vez. O convite também do pastor Luciano. Obrigada, viu, Adilson? Nada, tamo junto. E é isso, pessoal. Você que nos acompanhou aqui no programa NW, obrigado por também nos acompanhar. E eu quero lembrar você que, se você também está nos acompanhando pelo YouTube, compartilhe esse link com o maior número de pessoas possível, ainda mais a importância desse programa, né, para todo o contexto que nós estamos vivendo, e dizer que agradecer também aos nossos parceiros e lembrar que a NW veste Salvador Esportes. É isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.